Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Daiman, para quem não me conhece, sou desenvolvedor de software já há 15 anos. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre arquitetura de software, bem brevemente, mas mais especificamente sobre o raciocínio que a gente precisa ter para escolher entre diferentes tecnologias. Basicamente, o raciocínio de trade-off, a gente saber escolher, raciocinar sobre as vantagens e desvantagens a curto, médio e a longo prazo da gente escolher uma tecnologia em detrimento de outra. Isso vai fazer muito mais sentido se você é júnior ou está começando a sua carreira, porque a maioria das pessoas vai seguir o que aprendeu e vai continuar seguindo aquilo, ou vai seguir o que está na moda, né, o que todo mundo está usando, ou vai seguir o que a empresa está usando. Esses são basicamente os três critérios grandes que as pessoas usam para escolher se vai usar React, se vai usar Angular, se vai ser microserviço, se vai ser monolito, se vai ser JavaScript, se vai ser Rust, se vai ser Flutter, enfim. Só que quando a gente quer ser um grande desenvolvedor, uma pessoa que sabe, que domina os fundamentos da computação, a gente precisa ter a noção de raciocinar. Quais são as vantagens e desvantagens da gente usar essa tecnologia nesse momento? Quais são os trade-offs ocultos e explícitos da gente seguir com isso? Então a gente pode começar pensando, por exemplo, nos objetos concretos do mundo. Tá? Se a gente for pegar, por exemplo, uma caneca como essa aqui. Isso aqui é uma caneca que eu uso para tomar café. Tem café aqui. Se você for parar para pensar, uma caneca nada mais é do que um recipiente para um líquido. Só que existem diversos recipientes para líquidos. Eu tenho aqui um outro exemplo. O nome disso aqui, apesar de ser um recipiente para líquido, é diferente. Chama-se garrafa. Né? A gente poderia ter um copo, um copo de vidro, que ele é diferente de uma caneca. Né? Então vamos pensar aqui, usar esse exemplo para a gente raciocinar, para depois a gente chegar no mesmo raciocínio para as tecnologias. Qual que é a diferença, quais são as vantagens e desvantagens de eu tomar café numa caneca ou tomar café num copo? Então, antes da gente responder, vamos pensar nas diferenças concretas entre os dois objetos. Então tá, a primeira diferença concreta é que um é de porcelana, o outro é de vidro. A outra diferença concreta é que a espessura da caneca ele é geralmente é um pouquinho mais larga do que de um copo, certo? Uma outra diferença é que a proporção, geralmente, tá, entre largura e altura de uma caneca é mais próxima. Né? Uma caneca é mais gordinha. Os copos geralmente são mais alongados, né? A proporção é maior. E outra coisa é que a caneca geralmente tem essa alça aqui, que é o grande distintivo da caneca, né? Certo. Uma garrafa, ele é como se fosse, né, na escala entre caneca e copo, ele está mais ao extremo, né? Porque ele é muito mais alongado, a proporção entre largura e altura é muito maior, né? O que isso causa? Isso vai causar diversas diferenças e usos mais apropriados. Então, olha que interessante. As diferenças concretas do objeto que a gente está usando vai gerar um uso mais apropriado para determinadas coisas do que para outras coisas. O fato da caneca ser de porcelana, ser mais grossa, ser um pouco mais gordinha e ter uma alça, torna muito mais propício para eu tomar líquidos quentes, porque significa que, pelo fato de ser grossa, ela vai preservar o calor do líquido um pouco mais tempo. Pelo fato de ter uma alça, e também pelo fato de ser mais grossa, significa que ela não vai esquentar tanto ao redor, eu consigo pegar ela sem machucar minha mão. E com a alça eu consigo ter um efeito ainda melhor para esse objetivo, coisa que não aconteceria no copo. Então tem aquela ideia, né, de que o uso que a gente dá para as coisas é definido pela própria intenção humana. Aqui já entrando um pouco em filosofia, coisa que eu gosto bastante e eu falo bastante sobre isso com os meus alunos, nos meus cursos, pretendo fazer o mesmo nesse canal. Tem essa ideia, né, de que o uso dos objetos é dado pelo ser humano. Só que isso é verdade em um certo ponto, mas pelo outro ponto de vista, cada objeto ele contém em si um uso mais apropriado. Um outro exemplo que eu gosto de dar, e aí depois a gente já entra de fato na tecnologia, é a diferença entre um violino e um tambor. Você pega um violino de madeira bonito, ele tem as cordas, ele tem um braço, você tem
Eu não sei o nome daquele objeto, né, que você faz assim, né? Aquela haste, né, com uma crina de cavalo ou de plástico. Você pode pegar um violino, por exemplo, ir para uma roda de samba, virar ele de cabeça para baixo e batucar nas costas do violino. É possível de fazer isso com violino? É possível de fazer isso com violino. Vai sair som? Vai sair o som. Dá para batucar? Dá para batucar. Perfeito. Perfeito, né? É possível de usar o violino para isso. Só que esse é o jeito mais apropriado, esse é o jeito pelo qual aquela própria formato do violino, estrutura, material foi feito para ser usado? Não. A forma mais apropriada que você tira mais proveito e dignidade do violino é se você pega ele, coloca aqui, pega aquela haste no seu nome e arrasta nas cordas. E aí sim você consegue extrair o propósito, digamos assim, do violino, né? Se você quiser batucar, cara, um tambor é perfeito, a própria estrutura acústica, os materiais. Então, essa ideia de que as coisas que a gente usa, se a gente vai escolher um React, ou se a gente vai fazer um back-end em Node, ou em Ruby, ou em Python, cada tecnologia ela tem características e escolhas de design diferentes. Ela tem um conjunto de ferramentas já dentro dela diferente. Ela tem uma comunidade ao redor já diferente. Ela tem uma sintaxe, enfim, várias coisas diferentes e que essas coisas em concreto não são aleatórias. É claro que para muitas das coisas na computação, a gente consegue usar, por exemplo, a gente conseguiria usar JavaScript, por exemplo, para rodar dentro de um sistema embarcado. Eu já vi isso. Existem ferramentas, libraries, frameworks que permitem que você escreva código em JavaScript para rodar dentro de um Arduino. É possível? Cara, é possível da mesma forma que é possível você batucar no violino numa roda de samba. Entende? Dá para fazer, dá para fazer. Mas percebe que as características daquela tecnologia não é a mais apropriada para esse tipo de contexto. Então, quando a gente vai falar de arquitetura de software, quando a gente vai falar de, por exemplo, liderança de um projeto, se a gente precisa guiar direções que uma determinada equipe vai seguir, se a gente quer, por exemplo, almeja o cargo de liderança técnica, ou se a gente já é líder técnico, ou se a gente já é arquiteto e a gente não faz isso, a gente está muito aquém da nossa função, da nossa capacidade. Então, arquitetura e raciocínio por trade-off é basicamente você ter essa noção de que cada característica de cada objeto leva ele para um uso mais apropriado e ter noção e aprofundar nisso para a gente poder escolher as melhores tecnologias. Então, só para a gente garantir que a gente está seguindo um raciocínio, vocês viram minhas mensagens aí, né? Não vou editar não, foda-se, deixa assim. A gente está falando, né, de arquitetura. Eu gosto de arquitetura, né? E aqui a gente está falando de um dos pontos mais importantes, que é os trade-offs, certo? E esses trade-offs, eles existem em objetos tanto de software, né, como objetos físicos, né, que foi o exemplo da caneca versus copo ou do violino versus tambor, certo? Um exemplo clássico que aparece muito em computação é o exemplo de microserviço, né? Ficou muito na moda na última década falar de microserviço e transformar tudo em microserviço, porque microserviço é melhor, que é mais escalável, que é mais fácil de fazer várias coisas diferentes e gera um sistema mais complexo. Enfim, perceba que quando a gente fala determinada tecnologia é mais escalável, a gente precisa sempre ter em mente que, beleza, essa é uma vantagem, só que para ser mais escalável, você sempre precisa abrir mão de outras coisas. Quase sempre, pelo menos no mundo material, nas coisas desse mundo aqui que a gente tem contato, quase sempre ter uma vantagem em alguma coisa significa ter uma desvantagem na sua coisa oposta, né?
Então, se uma coisa é mais escalável, geralmente significa que, por exemplo, ela é mais complexa de gerenciar. Mas eu queria falar um pouco sobre microserviço, porque acho que isso é um exemplo bastante importante sobre a gente raciocinar. Microserviço. E aqui a gente já tem um problema. A gente já tem um problema que é o problema da linguagem, da definição. O que é um microserviço, né? Quando a gente conversa sobre isso, quando a gente lê os artigos, a gente vê os vídeos na internet sobre isso, dificilmente você vai encontrar uma definição muito exata, muito concreta do que é aquela coisa, certo? Esse é o primeiro ponto que um bom arquiteto vai encontrar de dificuldade, que é ter uma noção clara, cristalina dos conceitos. E isso tudo a gente vai alcançando à medida que a gente raciocina sobre os trade-offs, aprofunda e a gente vai pensando. E, cara, eu faço isso o tempo todo com objetos físicos, né? Com copo, com violino e com tecnologia também. Então vamos lá, vamos tentar chegar numa definição um pouco melhor sobre o que é um microserviço. Se é microserviço, a gente está falando obviamente, de serviço. Tá? O que é um serviço? Olha, serviço também já é outra coisa bastante abstrata, bastante genérica, que pode significar muitas coisas. Mas, vamos usar alguma definição aqui. Cara, um serviço é, sei lá, um sistema, um software que vai executar alguma função para um usuário. Vamos colocar assim, né? Então, vamos supor, por exemplo, o Instagram. O Instagram seria um serviço? Acho que sim, dá para entender. Porque eu uso o Instagram para ver foto, uma coisa que é uma função que eu quero executar, beleza. Ou vamos pegar o ClickUp, né? O ClickUp. ClickUp é um SaaS, né? É um Software as a Service. Então, se ele é um Software as a Service, significa que ele é um service, que ele é um serviço. Qual que é o serviço que ele me serve, né? Ele me serve para gerenciar as tarefas e tudo mais. Então, beleza. Quando a gente fala de microserviço, significa que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido que é um software que serve uma função, só que uma função pequena. Ou uma função... E quando a gente fala de pequeno, a gente está sempre comparando a outra coisa. Então, a gente tem um tamanho aceitável ou médio de serviço e a gente tem um serviço menor, né? Um serviço bem específico. Tanto é que existe hoje em dia o conceito de micro SaaS. Né? A gente tem o SaaS, Software as a Service, por exemplo, o ClickUp, o Notion, sei lá, poderia ser um SaaS. E um micro SaaS seria algo que a gente não chamaria exatamente de, poxa, isso é um super SaaS, isso é de fato um SaaS, mas ele, em teoria, se encaixaria no conceito de SaaS, mas ele é bem específico, né? Por exemplo, eu tenho construído com alguns dos meus alunos, um serviço para ajudar você a fazer carrossel de Instagram, né? É um processo que envolve algumas coisas manuais e tudo mais repetitivas, então a gente está fazendo um software bastante simples, onde você tem um campo de texto, você digita, você escolhe algumas configurações e ele gera um carrossel para você exportar no Instagram. Isso é um SaaS? Porra, comparado com o ClickUp, com o Notion, com o Gira, não é nem de longe, de fato, um SaaS que você pode cobrar uma recorrência, cobrar $30 por mês. Mas, porra, ele se encaixa no conceito de serviço e ele é um software. Só que é um serviço bem específico, então ele é um micro SaaS. Então, certo. Então, perceba, arquitetura de software, um desenvolvedor que tem profundidade intelectual e relevância no mercado, ele precisa ser capaz de fazer esse tipo de raciocínio. Então, veja só, eu estou aqui há 5 minutos, praticamente, falando sobre a palavra micro e a palavra serviço. Tá? Então, só para encurtar o tempo de vocês, não ficar muito chato, microserviço é isso. Então, tem outra coisa implícita aqui. Uma coisa implícita no microserviço que é o seguinte, que quando a gente fala de microserviços, a gente está falando que a gente tem o nosso serviço grande, o nosso grande sistema, ele vai ser um sistema fechado, no sentido de que ele é uma única coisa. Então vamos dar um exemplo aqui que é um software de EAD. Eu trabalhei como consultor de diretor de tecnologia para uma faculdade
que era ensino à distância. E como EAD, a gente tinha um portal do aluno, né? O portal do aluno, que você conseguia entrar no portal e assistir a aula. Então imagina só, você tem 10 mil alunos que precisam assistir um conjunto de aulas durante 6 meses, que é o semestre, né? Beleza, você tem espalhado durante 6 meses 10 mil alunos consumindo aula. Nesse sistema do EAD, no serviço grande do EAD, você tem um pequeno serviço, um pequeno módulo, que é o módulo responsável por servir as aulas, fornecer as aulas. Permitir que o usuário, por exemplo, enxergue para cada aluno quais são os módulos, as aulas e as disciplinas que ele tem acesso. Então ele precisa ter uma API que fornece isso. E quando ele clica na aula, ele precisa streamar aquela aula e assistir aquela aula, certo? Então ele vai... Então tem um módulo, uma parte, um servidor, uma API, um back-end servindo essas requisições. Então ao longo de 6 meses você vai ter 10 mil alunos fazendo essas requisições e você tem que ter um determinado serviço de determinado tamanho para servir isso, certo? Então aqui são as aulas. Esse é o primeiro parte do software, né? Seria o primeiro serviço. Agora veja só, num determinado dia do semestre, que é o dia da prova, no final do semestre, vamos supor, 15 de dezembro, 15 de dezembro vai ser domingo, né? 14 de dezembro, não, 13 de dezembro, vai ser sexta-feira 13. 13 de dezembro, às 9 horas da manhã, vai ser a data exata da prova. Aí você imagina só, de repente no mesmo instante, você vai ter 10 mil pessoas fazendo requisições para o seu servidor, fazendo um tanto de requisição, escolhendo nota, escolhendo as questões da prova, tudo mais, respondendo a questão. Então, essa parte do seu grande sistema, do seu grande serviço, que fornece as provas, que recebe a requisição, que recebe informação das respostas e tudo mais, ela vai receber uma carga diferenciada do que o resto da aplicação. Então, essa é a parte de provas. Então, percebe só. Imagina que você está escrevendo o seu back-end. Num arquivo, você vai ter uma API, um endpoint que retorna as aulas. E no outro arquivo, que está dentro do mesmo sistema, você vai ter um outro endpoint que retorna as provas. Percebe que a quantidade de requisições para um tipo de endpoint, num determinado momento do semestre, é diferente do que essa outra aqui. Então, o comportamento a nível de infraestrutura mesmo, ou seja, a capacidade do seu servidor de receber a requisição, processar aquilo numa CPU com memória RAM e tudo mais, acessar o banco de dados, processar e retornar isso através da internet, ela é diferente para duas partes do seu grande serviço, do seu grande sistema, que é o sistema EAD. Então, no seu service EAD, você tem um pequeno serviço que ele tem uma necessidade, e aqui que é a parte do microserviço que é relevante. Você tem uma necessidade a nível de infraestrutura que é diferente. Portanto, você precisa escalar partes do seu sistema de forma independente. Quando isso acontece no seu sistema, e só quando isso acontece no seu sistema, é que você tem a necessidade de separar o mesmo projeto, o mesmo grande serviço, em dois serviços a nível de sistema, a nível de infraestrutura. Ou seja, a parte do seu sistema que serve às provas vai estar num servidor e a parte dos seus sistemas que serve o resto da aplicação, que serve às aulas, por exemplo, vai estar em outro servidor. De tal forma que se você precisar escalar esse servidor aqui, você vai escalar só esse serviço e o outro permanece igual. Entende? Dessa forma você consegue economizar. Só que quando você faz isso, você aumenta a complexidade. Porque agora, esses dois serviços, se eles precisarem conversar entre si, eles não estão simplesmente na mesma máquina, compartilhando memória RAM e tudo mais. Eles estão agora em dois computadores diferentes, em dois servidores diferentes. E você vai precisar estabelecer um protocolo de comunicação entre eles que seja leve a ponto de você não precisar ter muito overhead ou muito desperdício de informação. Enfim,
Tem muito vídeo na internet, muito artigo falando sobre microserviço. Minha função aqui agora não é aprofundar nisso, era só trazer uma luz sobre essa questão de raciocinar sobre o trade-off das tecnologias. Uma outra questão, e essa é a última questão que eu queria entrar, é sobre a questão da... Como é que eu adiciono uma nova camada aqui? Boa. É a questão da... Então, aqui eu falei de arquitetura, né? Arquitetura, trade-off, só para a gente retomar. E aqui a última coisa é o trade-off, a gente falou de trade-offs técnicos, né? Eu dei de exemplo monolito versus microserviço. E tem um último tipo de trade-off que é muito importante quando a gente já começa a ser uma pessoa mais chave na empresa, se preocupar mais com a estratégia e com todas as pontas do negócio, são os trade-offs de negócio mesmo. E aqui eu queria dar um outro exemplo que também é bastante clássico, que eu encontro muito hoje em dia, que é quando a gente vai fazer aplicativo móvel, né? Aplicativo mobile. Como a gente sabe, tem diversas formas, né, da gente fazer aplicativo mobile. Uma das tecnologias que tem crescido muito é o Flutter. Só que uma outra forma de fazer aplicativo mobile é fazer nativo mesmo, nativão, né? Se você for fazer Android, escrever em Kotlin ou Java, fazer iOS, vai escrever em Swift, usando macOS, Xcode, vai exportar e tudo mais. Então é o nativo. O outro é o Flutter. Tá? Uma outra opção, que é muito comum também, mas eu acho que é bem menos comum do que o Flutter, é usar o Capacitor.js, né, que ele é basicamente JavaScript. E tem uma outra opção, que é a quarta opção, que é não fazer. Não fazer. Então, olha só que interessante. Vamos começar por essa aqui, né? Imagina só que você trabalha numa empresa, você é um desenvolvedor, vocês têm uma aplicação web, né? Vocês têm um SaaS que é para web, vocês têm um back-end e vocês têm um front-end que é JavaScript, sei lá, provavelmente vocês vão usar React ou sei lá o que, né? Ou Angular, que são os mais famosos. E aí chegam para você o seu PM, o seu Project Manager ou o seu Product Owner, seu PO, vira para você e fala o seguinte: olha, a gente está querendo fazer um aplicativo. É aquela pergunta clássica, né? Quantos sprints você acha que dá para terminar um aplicativo? Rapidão, assim, bem simplesão, né? Cara, se você é um desenvolvedor preocupado com a empresa, que você não quer só pegar a ticket e fazer e ir embora para casa, a primeira pergunta que você deveria fazer é o seguinte: olha, a gente realmente precisa de um aplicativo móvel? E aí a gente começa a raciocinar sobre trade-off a nível de negócio. Porque é o seguinte, quando você tem uma nova superfície de interação que o seu usuário tem com a sua empresa, você aumenta em várias coisas. Você vai aumentar a necessidade de manutenção no novo serviço. Vai precisar de mais suporte. Tem todo o tempo que você gasta de burocracia, né, de gerenciar aplicativo na loja, vai ter mais chance de bug, porque agora são dois sistemas, né? Um é web, outro é nativo, que é outro sistema operacional e tudo mais. E aplicativo móvel é tudo diferente um do outro, dá uns bugs muito estranhos, que assim, é impossível, o cara usa... Você vai ver o usuário usando o seu aplicativo com celular de 2011 e aí não funciona, e óbvio que não vai funcionar, e ele vai reclamar que não funciona. Pronto, você tem todo um caos a nível de negócio, empresa, que nem sempre justifica. Nem sempre justifica. Às vezes é melhor, a nível para a empresa, no negócio geral. Se você mede os trade-offs, cara, é melhor a gente não ter aplicativo agora, porque a gente não tem capacidade, a gente não tem time para lidar com isso, a gente não tem suporte para lidar com isso, a gente não tem usuários suficientes, às vezes 90% dos seus usuários nem usariam ele no celular, então qual que é a grande vantagem? Então a primeira coisa é raciocinar sobre trade-off. Beleza, não, às vezes faz sentido. Vamos fazer aplicativo porque eu acho que faz sentido a nível de negócio, é uma nova área que a gente vai entrar, a gente vai conseguir mais usuários, então eu acho que faz sentido.
Então vamos fazer. Aí a gente vai ver. A gente vai fazer como? A gente vai fazer nativo, vai usar Flutter, ou a gente vai usar o JavaScript mesmo. E aí você precisa raciocinar sobre as vantagens e desvantagens de cada uma. Eu acho que para a maioria das pessoas, a vantagem e desvantagem de fazer nativo, a principal pelo menos, é muito clara. A desvantagem é que é muito mais difícil achar programador. Se você quiser fazer um aplicativo para iOS e para Android, você vai ter que desenvolver 2 vezes as mesmas regras de negócio, sendo que a interface seria provavelmente a mesma, tá? Agora a vantagem é que provavelmente vai ficar bem mais performático, né, do que se você usar o Flutter ou o Capacitor. Então percebe que essa questão de performance ele é um trade-off a nível técnico. Então você como desenvolvedor interessado, pesquisar as tecnologias, você entende que se por exemplo você tem o Flutter, o próprio Flutter tem a sua engine de renderização, que ela não é engine nativa, então se você usar o nativo, a performance, né, a quantidade de FPS, a resposta, as animações, vai ser muito mais rápido. Então você sabe isso tecnicamente. Só que a nível de negócio, essa diferença de performance, ela é relevante? Perceba que uma coisa é a trade-off técnico. Não, de fato, esse é mais performático. Só que é mais difícil de fazer. Eu vou levar mais tempo, eu vou ter que talvez aprender a tecnologia ou contratar um novo desenvolvedor que vai escrever em Swift e Kotlin. Isso gera um custo para a empresa, gera um custo para a equipe. A nível de negócio, o que faz mais sentido? Porque eu te digo, na maioria dos casos, ainda mais se você é um SaaS, se você é um ClickUp da vida, se você é um Notion da vida, se você não é um jogo que você precisa de muita performance, você tem muitas animações, provavelmente essa performance a mais que você ganharia ao custo de gastar mais dinheiro não tem nenhuma zero vantagem para o seu negócio. Os seus usuários não vão perceber não vão ter nenhuma percepção a mais de valor. Então, raciocinando por trade-off, e claro, cada caso é um caso, estou simplificando muito, cada negócio é um negócio, você precisa ver no seu contexto específico. Mas nesse cenário que eu desenhei, não valeria a pena fazer em nativo. Entende? Então, beleza, a gente vai para o Flutter. Cara, Flutter ou JavaScript? Claro, tem várias outras variáveis inclusas aqui, porque, por exemplo, o Flutter, você consegue fazer um build de Flutter também para web, para desktop, para macOS, para Windows, e ele tem um ecossistema bastante interessante, uma ergonomia de uso muito fácil, ele é bem feito, a experiência do usuário, a experiência do desenvolvedor é bem boa também. Então tem mais coisas além disso, aí você precisa ver, cara, a gente imagina no futuro fazer aplicativo desktop, sei lá o que, tudo mais, enfim. A gente quer ter uma performance, enfim, a performance do Flutter ela é até bastante razoável, né? O Flutter tem uma própria engine de renderização que é bastante robusta e tudo mais. Mas aí você tem que ver também, poxa, cara, fazer em Capacitor seria muito mais simples, porque a gente já tem o nosso aplicativo web, aí você pergunta, ele já está responsível? Se eu colocar ele no formato de celular, vai dar para usar? Poxa, provavelmente se for. Então, cara, põe no Capacitor, que é basicamente um simulador de browser, ele tem um WebView, ele vai rodar seu JavaScript. É menos performático? É menos performático, porque você tem uma camada a mais entre o seu código e o sistema operacional, né? Porque você vai ter que ter uma WebView que tem uma engine de renderização, uma engine de parsing de JavaScript, que vai ter que parsear o seu JavaScript e mandar para o seu sistema operacional. Então tem uma camada a mais. Mas às vezes, na maioria dos casos, também não faz diferença. Eu já trabalhei numa empresa que tinha 60 mil usuários mensais, faturava mais de 10 milhões de dólares por ano, só o nosso departamento, né, só os nossos aplicativos, e era tudo 100% JavaScript. A gente tinha 3 aplicativos, os 3 na iOS, né, na Apple, os 3 na Android e os 3 na web, mais 60 mil usuários por mês ativos, 100% Capacitor. Não teria nenhuma vantagem a gente implementar Flutter ou nativo. Mas enfim, cada caso é um caso e a gente precisa ter essa noção de raciocínio,
tanto a nível técnico, tanto a nível de negócios. A gente quer ser um grande arquiteto e um grande profissional no mercado de programação. A gente se vê no próximo vídeo.